Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês, ainda mais porque hoje é sexta-feira, véspera de feriado, então é um grande prazer ter vocês aqui comigo nesse quase happy hour sobre agronegócio. Eu estou vendo aqui a lista de pessoas que estão aqui com a gente, várias pessoas conhecidas, e desde já eu agradeço a todos pela presença. Antes de nós iniciarmos o webinar Covid-19 e combate à corrupção, eu gostaria de ressaltar que as manifestações expressas pelos integrantes da Fundação Getúlio Vargas e pelos convidados que participam de eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não necessariamente a posição institucional da Fundação Getúlio Vargas. Para quem não me conhece, eu sou Lígia Maura Costa, eu sou professora titular na FGV-EASP, que é a Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, e coordenadora do Centro de Pesquisas FGV-ETEX, Ética, Transparência, Integridade e Compliance. O FGV-ETEX, para quem não sabe, é um centro de estudos e é também um líder catalisador de práticas éticas para indivíduos e instituições, tanto públicas quanto privadas. É um fórum multidisciplinar, composto por juristas, filósofos, sociólogos, cientistas políticos, economistas, médicos, enfermeiros, psicólogos, engenheiros, administradores públicos e de empresas e várias outras áreas do conhecimento. O que é importante dizer é que todos os integrantes do FGV-ETEX estão comprometidos com a valorização da ética, da transparência, da integridade, da luta contra a corrupção em prol do compliance. O principal objetivo do centro é estudar, é inovar, é produzir e disseminar conhecimento aplicado sobre temas de ética, transparência, integridade e compliance. No âmbito, então, do FGV-ETEX é que nós realizamos o webinar de hoje, dando, então, sequência a uma série de webinars relacionados à compliance, à integridade e combate à corrupção durante os tempos da pandemia. Aliás, eu aproveito a oportunidade para dizer uma vez mais, embora este webinar seja sobre agronegócio, mas eu gostaria de dizer que o FGV-ETEX está iniciando um projeto educacional voltado à melhoria da integridade no setor da saúde. Esse projeto educacional será realizado através de uma ação coletiva e todos aqueles que tiverem interesse de participar ou que conheçam alguém que tenha interesse de participar, eu peço que mande um e-mail ao FGV-ETEX, o e-mail é etex@fgv.br e eu vou depois colocar para vocês também na parte de acesso, para ficar mais fácil para vocês terem acesso ao e-mail. Pois bem, dadas essas observações iniciais, eu gostaria de dar início oficialmente ao webinar de hoje sobre compliance no agronegócio em tempos de pandemia. A ideia central desse webinar de hoje é discutir compliance no agronegócio nos dias de hoje e tentar fazer uma previsão do que se espera para o futuro do compliance no agro no pós-Covid-19. Como vocês devem saber, o setor do agro é responsável por um percentual considerável do PIB brasileiro e responde por quase metade das exportações brasileiras. O tamanho do setor representa concomitantemente grandes riscos e grandes responsabilidades, principalmente quando se busca integridade e conformidade ou compliance. Em 2018, o Ministério da Agricultura lançou um programa de conformidade do agronegócio, o selo Mais Integridade, o mapa Mais Integridade, para incentivar e reconhecer, assim, os esforços nesse setor para a promoção e a implementação de padrões de integridade. E para conversar sobre isso, nós temos aqui 5 palestrantes de honra e eu vou fazer a apresentação de cada um deles antes de nós darmos prosseguimento a esse webinar. Antes de mais nada, então, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer
ao Cláudio Torquato da Silva, que é auditor federal de Finanças e Controle da CGU desde 1996. Ele cursou Ciências Econômicas na Universidade do Distrito Federal e Contabilidade pela UNB, com especialização em auditoria interna e externa pelo ICAT-UDF. Ele ocupou vários cargos na administração pública federal. Na CGU, como responsável pela auditoria das áreas de agricultura e reforma agrária. Depois, ele assumiu o cargo de diretor de auditoria da CGU, ocupou também o de diretor de gestão interna na CGU. Desde 2013, ele desempenha o cargo de chefia em assessorias especiais de controle interno nos Ministérios do Trabalho e Emprego, Comunicações e, atualmente, na Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Nesses 24 anos de carreira de auditoria governamental, ele representou os órgãos em que trabalhou em inúmeros seminários, congressos, fóruns, tanto no Brasil como no exterior, sobre temas relacionados à gestão governamental, auditoria e integridade pública, transparência, prevenção e combate à corrupção. Cláudio, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, professora. É um privilégio para nós do MAPA estarmos aqui nesse evento. Agradeço também a todos que vão estar comigo aqui nesse painel que nós vamos estar participando. E eu, antes de começar, queria pedir que a gente passasse aquele vídeo. Eu vou fazer a apresentação de todos os palestrantes e aí depois eu passo a palavra para você, pode ser? Ok, pode ser, sem dúvida nenhuma. Um abraço. Imagina, eu Nada, volto que... em 2 segundos. Tá, bom, para o próximo palestrante, Masamitsu Alberto Iko, muito obrigada por ter aceito o convite do GVETEX. Ele é Senior Manager Global Ethics and Investigations da Bunge, graduado em Administração de Empresas pela PUC São Paulo, com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Dom Cabral e pós-MBA pela Kellogg School of Management, Northwestern University. Há 23 anos atuando na área de compliance, auditoria e controladoria, é responsável pela área de ética e compliance na América do Sul da BUC. Professor convidado em diferentes instituições e cursos em nível de especialização, pós-graduação e MBA. Ele é coautor dos livros Manual de Compliance, do Instituto ARC 2017, Manual de Compliance LEC 2019, e possui ainda certificações Certified Compliance and Ethics Professional e Certified Fraud Examiner. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, Masamitsu. É um grande prazer, uma grande honra ter você aqui com a gente. Muito boa tarde. Boa tarde, professora Lígia. Eu que agradeço aí o convite recebido aí pela Fundação Getúlio Vargas, e é uma honra aqui estar do lado de pessoas tão ilustres, profissionais aí da área do agronegócio. Muito obrigado. Muito obrigada. E eu vou, né, é mais informal esse webinar, depois eu já vou chamá-lo de massa, tudo bem? Claro. Bom, continuando a apresentação dos nossos ilustres convidados de hoje, eu tenho também com a gente Reinaldo Goto, Chief Compliance Officer na BRF, engenheiro mecatrônico formado pela Escola Politécnica da USP, pós-graduado em Marketing ESPM e Finanças na FGV. MBA Internacional em Berlim, ESMT. Atuou por mais de 20 anos na Siemens em diversas funções, incluindo engenharia, logística, estratégia e regulatório. Foi CEO da Irial Indústria e Comércio Limitada. Chief Compliance Officer da BRF desde agosto de 2018. Ele é membro do Grupo de Trabalho Anticorrupção do Pacto Global da ONU e colaborador do Grupo de Estudos de Compliance do IBGC. É ainda diretor institucional da Fundação Nacional de Qualidade, secretário executivo do Grupo de Trabalho de Combate à Corrupção e Responsabilidade Social da ICC. Muito bem-vindo, Reinaldo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Olá, boa tarde a todos, tá? Primeiramente, meus sinceros agradecimentos pelo convite e parabenizar, né, a Fundação Getúlio Vargas pela iniciativa. Acho que vai ser uma grande oportunidade da gente discutir temas bastante relevantes para o país, mas, acima de tudo, né, acho que é uma excelente demonstração e eu acho que foi muito feliz da Fundação Getúlio Vargas conseguir juntar aqui o setor público, o setor privado, o terceiro setor, né, num diálogo bastante
democrática e bastante ampla. Tá? Então, acho que me sinto bastante honrado em fazer parte desse evento de hoje. Muito obrigado. Muito obrigada novamente, Reinaldo. É um grande prazer, uma grande honra ter você aqui com a gente. Eu tenho só que terminar, além de toda essa descrição de currículo que eu fiz, o Reinaldo, eu gostaria de acrescentar que o Reinaldo faz parte do board do FGV-ETEX. Então, é um dos membros do board do FGV-ETEX, que de tudo que eu disse, o mais importante é você fazer parte do board do FGV-ETEX. Com certeza. Obrigada, Reinaldo. Obrigada mesmo. Obrigado. Passo, então, agora a apresentação Maurício Manfredini. Grande prazer ter aqui com a gente, conversando sobre compliance no agronegócio. Ele é diretor de compliance na Marfrig Global Foods S.A., é advogado com pós-graduação em compliance pela Fundação Getúlio Vargas. Maurício, ele está na Marfrig desde 2007 e no ano de 2015 ele foi o responsável pela implementação do departamento de compliance da Marfrig e está à frente deste departamento desde então. Desde 2017, ele é membro da Society of Corporate Compliance and Ethics e participa ainda da Comissão de Responsabilidade Corporativa e Anticorrupção da Câmara de Comércio Internacional, da CCI. Maurício, uma grande honra e um grande prazer ter você com a gente aqui nessa tarde. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Professora Lígia, agradeço mais uma vez também o convite por poder participar aqui desse webinar, que não tenho dúvida que será uma excelente oportunidade para a gente falar sobre um tema que ganha relevância no atual momento. Eu aproveito para cumprimentar Ana Aranha, Cláudio Torquato, Reinaldo Goto, Massa, dizer que é um prazer e uma honra compartilhar esse painel com todos vocês. Obrigado, professora. Muito obrigada, Maurício, muito obrigada mesmo por ter aceito o nosso convite. Por fim, mas não por último, de modo algum, Ana Luísa Aranha. Ana Luísa é assessora anticorrupção da Rede Brasil do Pacto Global, iniciativa das Nações Unidas. Doutora e mestre em ciência política pela Universidade Federal de Minas Gerais, foi pesquisadora da Transparência Internacional Brasil. Suas experiências internacionais incluem pesquisadora visitante no Center for the Study of Democratic Institutions da University of British Columbia, UBC Canadá, estágio na International Anti-Corruption Academy, no IACA, na Áustria, e voluntária da Cruz Vermelha Canadense. Ganhadora do Prêmio Nacional Construindo a Igualdade de Gênero e do Youth Research Edge Competition da OCDE. Bacharel e licenciada em Ciências Sociais pelo FMG. Grande prazer, uma grande honra ter você aqui com a gente. Ana Luísa, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada a você, Lídia, pelo convite. Uma honra estar aqui para discutir compliance no agro com vocês. Muito obrigada mesmo. Muito bem. Então, feitas as apresentações iniciais, eu já vou automaticamente passar a agenda do nosso webinar. A agenda do nosso webinar será da seguinte forma. Eu vou passar a palavra ao Cláudio, nós começamos com o Cláudio, então o Ministério da Agricultura vai nos dar então um panorama, o background do selo Mais Integridade. Na sequência, eu vou fazer um debate, entre eu, Márcio, o Reinaldo e o Maurício, que nós vamos trazer os aspectos práticos que são enfrentados pelas empresas em relação ao selo Mais Integridade. Sem, obviamente, esquecer dos desafios que o coronavírus traz e ainda trará em relação à integridade e compliance no agro. Por fim, a Ana Luísa vai fazer o fechamento do nosso webinar sob a perspectiva do Pacto Global, tanto em relação ao selo Mais Integridade, como também em relação às questões práticas que foram discutidas e serão trazidas pelas empresas e pelos representantes das empresas aqui presentes. E, na sequência, nós abriremos, então, para as perguntas, que, desde já, podem ser enviadas por vocês através do ícone Q&A. Preste atenção, é no ícone Q&A que vocês podem fazer as perguntas, que serão, no final das discussões aqui, feitas aos participantes. Cláudio, o palco é todo seu. Muito obrigado, professora. Eu vou pedir para que a equipe de apoio passe, então, o vídeo da ministra da Agricultura, enfim, para que a gente possa ouvir primeiro essa mensagem. O MAPA, há um ano, tem um programa chamado Mapa Íntegro. Eu gostaria de convidar as empresas e cooperativas para participarem esse ano
num número maior para que vocês possam depois concorrer ao selo Mais Integridade, uma política do governo federal onde o MAPA está na vanguarda das políticas de integridade e combate à corrupção. Nós estamos alinhados com as regras da OCDE e da CGU. Portanto, aumentamos esse prazo, prorrogamos até 3 de agosto, para que mais empresas possam participar. Bom, eu já queria aproveitar, podemos até encerrar, a ministra falou tudo, né? Vamos detalhar um pouquinho aqui o que ela colocou na mesa aqui, na apresentação que eu vou compartilhar com os senhores. Vamos lá, então. Vocês conseguem já visualizar? Perfeito? Então, vamos em frente. Como a ministra disse, ano passado, ela assinou o programa Mapa Íntegro, deu entrada aí na pauta de integridade, ou deu continuidade à pauta de integridade que já vinha em curso desde 2017 no Mapa. E, deixa eu só passar aqui, e ele segue exatamente aquele perfil, ou aquele conjunto de passos que a CGU, através da sua portaria 57 de 2019, também definiu para que a gente pudesse implementar dentro do Mapa, fazer o seu dever de casa, sem também esquecer essa barra vermelha embaixo, que é o grande produto que o Mapa trouxe para o setor do agronegócio, que é o fomento à integridade ao setor. Então, nós temos aí, não só dentro do Mapa, a implementação de todos esses passos já reconhecidos pela CGU e sob acompanhamento da área de integridade da CGU, mas temos também a criação de um selo de fomento à prática da integridade junto ao setor de empresas e cooperativas. Convidamos alguns parceiros do Proética da CGU, que também é uma premiação voltada para a integridade. Temos aqui parceiros, em sua grande maioria, de fora do governo federal. Então, a gente fala que o selo é do Mapa, mas, na verdade, nós podemos dizer que o selo ele passa por esse crivo. Ele foi instituído pelo Mapa, mas ele é gerido pelo comitê gestor, que é constituído, e eu poderia fazer um destaque especial a um ou outro ator aqui, mas eu acho que todos eles têm uma influência muito grande na definição das regras que vão ser editadas, e não só nessa definição, principalmente na escolha. Quando demonstramos, as empresas demonstram através da documentação o seu programa e nós submetemos ao comitê gestor, o debate é intenso em relação ao que a quem vai para frente e quem vai ter, não vai alcançar a premiação. De uma forma bem exemplificativa, numa reunião recente, a gente pôde, com auxílio até do pessoal do Via Ética aí de São Paulo, a gente montou esse gráfico, que eu acho que ele é bem tranquilo, ele demonstra bem o caminho, que é o caminho do cadastro, da decisão, daquele comportamento da empresa em decidir a implementação de uma política anticorrupção, do cadastro agora recém-criado, criado pela ministra e cujo regulamento foi agora aprovado pelo secretário executivo do Mapa, que nos leva ao selo Mais Integridade. Então, a suavidade do caminho, ele perpassa aí pelo Mapa, e depois não tão suave, porque o desafio é grande, a gente sabe disso, e foi com essa intenção mesmo que foi criado o selo Mais Integridade, para que a gente consiga levar uma das empresas, dar as mãos para essas empresas que forem premiadas com selo e vê-las, enfim, chegar na excelência que é o Proética da CGU, não só do ponto de vista da participação como um todo num órgão de combate à corrupção, de prevenção e combate à corrupção como é a CGU, mas especialmente pela efetividade do programa. Eu quero passar pelos 3 caminhos aí. Eu vou dizer que o primeiro caminho é o despertar, e aí eu quero dizer que esse despertar também passa por um trabalho que a gente também
costuma fomentar muito lá no MAPA, que é o trabalho da associação, no qual estão vinculadas a maioria das empresas do setor, e a associação ele tem um papel fundamental para divulgar o selo e dar aquele empurrão da empresa. Tá faltando, se tiver faltando o início, né, aquele sair do V0 para poder você conseguir implementar ou iniciar a implementação, a gente não só conta com a sensibilização dos dirigentes, e aí para nós seria muito difícil ir de dirigente em dirigente das mais de, quantas a gente pode dizer, 10 mil empresas que seriam do setor agropecuário. Então, como é que a gente ia conseguir chegar a todas? Então, a gente conta com o apoio da associação, que tem o seu papel também, ela pode se cadastrar na página do MAPA, aderir ao fomento à prática. Então, ela tem lá um campinho todo especial na página do MAPA, onde vocês podem ver quais associações e entidades que são parceiras do MAPA, o que a gente chama do pacto, né, pela integridade do setor. Depois, nós chegamos no cadastro agroíntegro, que, na verdade, foi publicada a portaria na semana passada, dia 23, né, de junho, ele é fresquinho, acabou de entrar em vigor a portaria, dia 1º de julho, então tem 2 dias que o cadastro entrou, e ele, na verdade, é não só o fomento, mas o reconhecimento pelo início dos esforços. Então, ele é um banco de dados, a empresa que está começando agora, ela vai poder demonstrar os esforços dela em prol dessa cultura pela integridade. E aí, a portaria 61 da ministra, que aprovou o cadastro, e eu acho que nós temos que realmente ressaltar o papel da ministra Tereza Cristina nesse caso do cadastro em especial, porque quando entregávamos no ano passado a premiação do selo, ela nos chamou depois e falou, e vem cá, tudo bem, o selo ele premia aqui quem tem já reconhecida, a prática já fomentada ali e alcança um nível patamar 3 aí, né? Agora, e quem está lá embaixo, quem está no 1? Como é que ele vai? Como é que a gente pode também demonstrar ou reconhecer essa prática inicial que tira, na verdade, ele é o início de tudo, né? Porque ela traz a empresa ou a cooperativa para essa realidade de prevenção e anticorrupção. Foi publicada a portaria 1429, na semana passada, como eu já disse, e aí entramos no selo propriamente dito. São 2 imagens do selo, a gente gosta de destacar bem ela, é algo até intuitivo do setor, né? Então, o primeiro ano, ele tem um selo verde, e no segundo ano, no amadurecimento daquele selo verde, ele ganha um amarelo quando renova a premiação. Então, ele tem 2 estágios fundamentais e, a partir da renovação, ele tem o selo amarelo, que é o que ele vai usar nas suas propagandas, nos seus produtos, onde ele entender viável. Na verdade, nós temos um conjunto de ganhos que a gente pode estar aqui, ou a gente perderia aqui talvez 1 hora falando dos ganhos. A gente resumiu em alguns ganhos específicos aí para as empresas que já sabem, nesse estágio em que ela se encontra, e quando ela ganha a premiação do selo Mais Integridade, ela já sabe o que ela quer com o selo, e ela sabe a importância, principalmente na ação de visibilidade para a empresa. E aí eu queria falar um pouco do rito especial, porque a ministra, na fala dela, ela falou, esse ano nós prorrogamos a inscrição, que normalmente acabaria agora, dia 30 de junho, né? Ou no início de junho acaba as inscrições todo ano, né? Acaba ali no início de junho. Foi prorrogada até o dia 3 de agosto, para o recebimento dessa documentação. O cadastro ele fica aberto durante todo o ano, né? Ele vai ficar aberto lá o banco de dados para quem está começando. E o cadastro, na verdade, a partir do momento em que ele assina e manda para o Ministério, ele apresenta a documentação, assina o termo de compromisso e manda para o Ministério e entra no cadastro, ele tem 2 anos para concorrer ao selo. Ele não precisa ser premiado, mas ele precisa concorrer ao selo, demonstrando aí que ele deu início e agora ele já evoluiu e já consegue concorrer ao selo. No caso do selo, esse ano nós vamos receber inscrições até 3 de agosto. Vamos avaliar essa documentação ali até o meio de novembro.
encaminhar o relatório para o comitê gestor das empresas que terminarem o preenchimento e a homologação do resultado a partir da documentação que é encaminhada para o comitê gestor, ela vai acontecer no final de novembro, especialmente no dia 27 de novembro, quando o comitê se reúne, vai deliberar pela documentação, pela indicação da análise documental, que é feita pela nossa área lá na Assessoria Especial de Controle Interno, mais especificamente por uma área de integridade, também criada agora no Decreto 10.253 do Ministério, em que pela primeira vez foi colocado no âmbito do mapa, no escopo ali regulamentar do mapa, uma coordenação geral de integridade. E no final consolidamos as informações e abre-se prazo para recurso já no final de dezembro, né? É um momento bom para se entrar com recurso, 31 de dezembro é um prazo para começar a pensar em recurso, é uma boa, né? Bom, e aí se encerra, a premiação vai ser em janeiro, excepcionalmente esse ano, e continuamos com aqueles 3 enfoques que são dados para a documentação que é apresentada, aquele enfoque tradicional, anticorrupção, aquele enfoque que é do meio, do agronegócio, que é o enfoque trabalhista, principalmente com o trabalho escravo, a lista suja do trabalho escravo, ou análogo a escravo, e o trabalho infantil, a exploração do trabalho infantil. Então, esse é um ponto específico, um tema sensível para o agronegócio, e o enfoque de sustentabilidade ambiental, que a gente não precisa nem comentar sobre ele, que é uma realidade também, o tempo inteiro o agro é questionado sobre essa utilização sustentável, né? Sobre a produção sustentável, e também precisa ser premiado. Então, reconhecido. Então, nós temos o cadastro, que é um primeiro passo, esse eu acho que é uma tela que resume bem também o que é pedido para o cadastro, em regra, o pacto com o ethos, o registro junto à Alliance, seja pelo preenchimento do EP ou pela participação num curso no DEP, não constar em cadastro de idoneidade, a área responsável ter sido criada, o canal de denúncia já está implementado e em fase de amadurecimento, e não haver ações judiciais, nem nenhuma ação, um processo aberto em função da lei anticorrupção, que é o PAR, né? De apuração de responsabilidade da pessoa jurídica. Já no selo, aí já é 2,5 vezes a exigência do cadastro, né? Já é um a mais, já é aquela situação em que o programa já está implementado e você tem um encaminhamento muito mais, uma demonstração, uma exigência das empresas e cooperativas a demonstrar muito maior do que somente o cadastro. Bem, essas foram as empresas premiadas no último ano, as 16 premiadas, que nós não poderíamos deixar de registrar aqui. E aqui eu dou por encerrada esse breve histórico sobre selo e cadastro, né? Muito breve, muito resumido, e que a gente já indica e funciona, que visitem a página do mapa, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais, quem tiver interesse em ver o vídeo, inclusive, da ministra, de novo, está lá, em ver o vídeo do secretário executivo sobre o cadastro agroíntegro, também está lá. Tem esse e-mail, compliance@agricultura.gov.br, que funciona para dúvidas. Nós temos perguntas e respostas, tal qual a Receita tem também, né? Nós estamos bem em prazo de Receita Federal, então fica fácil entender o que é pergunta e resposta, né? Para esse tipo de informação. E estamos aí à disposição para continuarmos aí esse debate, professora. Muito obrigado pelo espaço. Cláudio, sou eu que agradeço, em nome do FGV-ETEX, pela sua participação, pela sua apresentação deste selo, que eu acho que é tão importante para a integridade, para a melhoria da integridade do setor do agronegócio. Eu acho que eu gostaria de ressaltar aos participantes que a apresentação do Cláudio já está disponibilizada no link para vocês, para quem quiser ter acesso à apresentação. E eu acho que outro ponto que é muito importante é que as inscrições vão até o dia 3 de agosto. Então, teve essa prorrogação, acho que é muito importante lembrar
lembrar, né, que as inscrições vão até o dia 3, e eu espero, né, que cada vez mais tenha um número maior de empresas interessadas, né, em fazer parte do selo Mais Integridade, porque acho que todos têm a ganhar com a participação cada vez maior das empresas. Né? Muito obrigada, Cláudia. A gente volta para você. Eu gostaria de lembrar que as perguntas podem ser feitas no Q&A. Nós teremos o maior prazer de trazer o maior número possível de perguntas quando terminarmos essa conversa que a gente está tendo agora. Muito bem. Agora eu vou conversar mesmo, né? Vai ser um debate, né? Com o Massa, com o Reinaldo e com o Maurício. Grandes nomes do compliance, né, e vão trazer a experiência prática, que eu acho que vai de encontro ao panorama, ao framework que foi apresentado pelo Cláudio, que está sendo oferecido pelo governo. Então, antes de eu entrar em perguntas muito específicas sobre o agro e Covid, pós-Covid, etc., eu gostaria de uma pergunta muito genérica de compliance, que eu acho que é importante, né, a gente começar do geral para chegar no específico. E aí eu vou perguntar para o Massa, né? Massa, quais que você acha que seriam, né, os principais desafios de se implementar um programa de integridade com um padrão internacional numa empresa do setor do agronegócio? Essa pergunta vai valer para você, vai valer para o Reinaldo e vai valer para o Maurício. Eu só estou começando essa com você agora. O que você acha, né? Quais são os desafios? Bom, ok, muito obrigado, professora Lígia. Bom, do ponto de vista de compliance, quando a gente fala em padrão internacional, né, a gente faz sempre tem aquele comparativo com o padrão americano, né, porque a lei FCPA americana, que trata sobre essas questões relacionadas à compliance, é uma das mais antigas que a gente tem aí relacionado a questões de compliance. Ela é de 1977, então ela já tem 43 anos, né? E durante todo esse tempo, né, o Departamento de Justiça americano, ele vem implementando e vem soltando melhorias nessa lei. Hoje mesmo saiu o novo guia que é o Resource Guide, né, da FCPA, né, que a última atualização dele, se não me engano, era 2002, hoje saiu uma nova versão atualizada, né. No mês passado também saiu uma atualização sobre a questão de avaliação de programas de compliance corporativas, né, que o Departamento de Justiça soltou também, falando sobre como eles fazem a avaliação dos programas de compliance corporativo, né. Então, você vê que durante 43 anos, existiu aí melhorias sendo implementadas, né? E como que a gente, na área de compliance, né, numa lei brasileira que é muito mais recente, de 2013, né, a gente tem desafios enormes, né, dentro dessa área de compliance, principalmente quando a gente fala no agronegócio, que não é um setor assim altamente regulado como o mercado financeiro, como a saúde, né, que tem agências reguladoras muito fortes, né, a gente até tem no setor de agronegócio, mais focado na parte de alimentação, a gente tem algum tipo de regulação, mas não é um setor tão regulado, tão estruturado, né, então o desafio é realmente estar focado nessa conscientização da cultura de compliance em toda a cadeia do agronegócio, né? Na cadeia do agronegócio, como vocês mesmos falaram, ela é extensa, ela é muito grande, né? Ela praticamente responde aí hoje por uma boa parcela do PIB brasileiro. E quando a gente fala compliance, a gente tem que olhar ela na cadeia como um todo, não só a agroindústria, mas também os agricultores, né, os prestadores de serviços que prestam serviços para as indústrias e para os agricultores. Então, é uma cadeia muito extensa. E dentro dessa cadeia, você tem todo o tipo de indústria e de prestador de serviço, dos menores até os maiores, né? Então, a gente tem que pensar justamente de como que esse desafio de implementar em toda essa cadeia, essa conscientização, que hoje ainda, infelizmente, não está num nível de maturidade muito alto, é um desafio enorme, né? É conscientizar justamente toda a cadeia, né? E a gente tem que começar, né? O importante é começar. E a gente sabe que tem no compliance a gente usa muito daquele velho termo que não existe um tamanho único para todo mundo, né? O próprio Decreto-Lei 8.420 fala que você tem que adaptar o seu programa de compliance de acordo
com o seu porte, né, de acordo com a sua estrutura, com a natureza do seu negócio. Então, é isso que a gente tem que levar em conta. Eu não vou entrar muito agora, nesse momento, nos detalhes específicos e nos principais diferenciais ou características do compliance no agronegócio, porque acho que a gente vai ter mais para frente na discussão. Eu posso citar alguns desafios mais específicos, ok? Muito obrigada, Márcia, muito obrigada pelos seus comentários. Maurício, o que você gostaria, né, de acrescentar ao que já foi dito pelo Márcia sobre, né, sobre o setor, né, os desafios de um programa de integridade para o agro? Obrigado, professora. Eu acho, antes de responder a pergunta, eu gostaria de só fazer um registro, né, porque eu acho que isso é muito importante. Eu acho que todo esse trabalho que nós, da iniciativa privada, fazemos, no sentido de implementação, de valores éticos dentro da nossa estrutura, ela não teria muito valor se nós também não tivéssemos o Ministério da Agricultura caminhando na mesma direção, né? Então, esse trabalho que o Ministério vem desenvolvendo, ele somado ao trabalho que a iniciativa privada vem fazendo, é algo que não tem como trazer um resultado diferente, a não ser um resultado excelente lá na frente, não só com uma repercussão interna, mas externa também. Acho que isso eu gostaria de fazer esse registro inicial, professora. Respondendo à pergunta, falando um pouco sobre um programa de compliance padrão internacional, né, a gente já imagina que a gente vai ter políticas, procedimentos sofisticados, né, sistemas de controle sofisticados, mas eu acho que o grande desafio, né, quando se fala num programa de compliance dessa natureza, é fazer isso chegar lá na ponta, né? Hoje, nós temos aí uma dispersão geográfica bastante grande, falando aqui pela Marfrig, temos unidades aí espalhadas em vários estados aí do Brasil, então, assim, de nada adianta eu escrever um programa com uma linguagem que ela não seja acessível para o meu colaborador, né? Se eu criar conceitos internos muito alinhados, por exemplo, com práticas ou legislações estrangeiras, mas que elas não sejam também acessíveis pelos nossos colaboradores, isso não serve muito, né? Então, é preciso que a gente tenha, de fato, um programa que seja firme, né, seja robusto, mas ele que seja também aderente, né, às nossas regras, aos nossos colaboradores. Acho que o desafio que a gente enfrenta aqui, um pouco nesse ponto, diz respeito à cultura, professora. A cultura local, né, os usos e costumes dessas cidades pequenas, né, muitas vezes elas têm um pouco existe um distanciamento, né, entre uma regra, às vezes emitida por uma matriz, né, e essa regra ser aplicada na sua integralidade lá na ponta. Então, acho que esse é um grande desafio para lançar aqui, para a gente seguir na discussão. Eu concordo que é um grande desafio, inclusive porque a cadeia do agro ela é muito diversificada, né? Então, eu acho que quanto mais diversificada for a cadeia, mais difícil é para você criar um programa de compliance, né? E aí eu termino com o Reinaldo, né? Como é que a gente faz para ter um padrão internacional ou então para a gente tupignizar um programa, né, de compliance internacional ou num nível, né, que a gente entenda que seja um bom nível aplicável à cadeia do agro no Brasil. Me escutam? Alô? Estamos escutando. Tá bom. Bem, eu acho que começo na mesma linha que o Maurício bem falou, tá? Primeiro que eu acho que é muito louvável a iniciativa do governo brasileiro, né, com relação aos temas de fomento à integridade, e digo mais, tá? Eu diria que mesmo comparando com as melhores iniciativas internacionais, é difícil ver, tá? Eu posso falar porque nós trabalhamos numa empresa multinacional, né? E eu já tinha vindo de uma outra indústria multinacional, tá? Uma iniciativa governamental, tá? Tão bem estruturada com relação ao fomento dos programas de integridade dentro da iniciativa privada. Tá? Então, eu acho que nesse ponto o Brasil não deixa a dever para absolutamente ninguém, né? Com relação ao agro, né, eu costumo dizer, tá, que apesar de ter uma grande campanha, tá, o agro não necessariamente ele é pop, né? O agro ele é íntegro, né? No sentido de que ele é inteiro, extenso, complexo,
né, e muito interdependente, né? Tudo afeta o agro, né? Se chove muito, afeta o agro, se faz seca, afeta o agro, se faz calor, se faz frio, tá? Se tem um problema na logística, tá? Então, o número de variáveis é muito grande dentro do agronegócio. Só que especificamente no Brasil, né, nós ainda convivemos, tá, com o chamado agronegócio, né, que é muito diferente do que nós praticamos e o que nós comungamos dentro do agronegócio, tá? E eu acho que aquele caminho que foi mostrado pelo Cláudio, ele é muito feliz, né? Porque ele, infelizmente, ele demonstra, tá, que ainda existe, né, no Brasil algumas práticas que elas têm que ser combatidas e combatidas com muita energia, né? Trabalho análogo a escravo, né? Desmatamento ilegal, tá? Então ninguém do agro é a favor, tá? Do desmatamento ilegal pelo próprio nome, porque ele é ilegal, né? Ele não nos beneficia em absolutamente nada, né? O consumo consciente de água também, tá? E as práticas relacionadas, tá, aos temas de sustentabilidade. O agronegócio, ele necessariamente depende de uma agenda de sustentabilidade, tá? Porém, tá, como bem mostrado ali pelo Ministério da Agricultura, tá, ainda existem alguns desafios a serem enfrentados dentro do grande espectro brasileiro relacionado, né, ao que afeta negativamente o agronegócio brasileiro, tá? Diria hoje, tá, que graças a grandes esforços tanto da iniciativa privada, assim como da iniciativa pública, tá, essa parte do agronegócio ele tem sido reduzido e tem sido bastante combatido, tá? Que ele só, infelizmente, ele só interfere na questão da imagem do agronegócio, não só no Brasil, tá? Mas internacionalmente também, falando, tá? Eu só gostaria de fazer um complemento, talvez, com o que o Massa falou, tá? Porque talvez nós não sejamos tão regulados na questão como o mercado financeiro, nos seus processos, nos seus controles internos, né? Mas eu diria que o Brasil também está, em termos da inspeção federal, né, do sistema sanitário, tá? Ele tem os melhores padrões do mundo comparado com as melhores agências internacionais, tá? Eu acho que o agronegócio brasileiro só se tornou uma potência que é hoje, tá? Graças ao grande desenvolvimento tecnológico e também regulatório, tá? Que se impôs no Brasil. Então, são muitas regras, tá? Regras que, por vezes, temos que discutir, né, pela sua complexidade, às vezes pela sua não só a complexidade, tá, mas por vezes serem um pouco controversas, tá, e como o Maurício bem falou também, tá, que elas têm que ser aplicadas na sua plenitude em toda a cadeia e principalmente, né, nos lugares mais remotos, né, onde o nível de educação às vezes nem sempre são os mais altos, né. Então eu diria, tá, no modo geral, tá, que em termos de padrões ou conhecimento, eu diria que as grandes multinacionais brasileiras, tá, não só as grandes multinacionais brasileiras, mas dá para ver, tá, na premiação do mapa, tá, que muitas empresas 100% locais, tá? Tem excelentes padrões, sim, tá? Mas, como bem disse o Massa e também o Dr. Cláudio, tá? Eu acho que o caminho é o importante, tá? Esse contínuo aprendizado, né? E, de novo, aqui, gostaria de parabenizar muito as palavras iniciais da ministra Tereza Cristina, tá? Que também tem demonstrado realmente, tá? Que a liderança do agronegócio brasileiro, tá? Tem mostrado os direcionamentos corretos para a melhoria da governança e dos padrões no nosso mercado. Muito obrigada, Reinaldo. E aí eu vou passar uma nova pergunta, né? Que essa pergunta eu acho que todo diretor de compliance gostaria de saber, né? Como é que a gente faz para que um programa de compliance seja de fato eficiente, para que um programa de compliance não esteja apenas no papel, para que ele seja de fato um programa de compliance que funcione, né? E especificamente no setor do agro, né? Quais são as dicas que vocês dariam, o que vocês estão fazendo para que ele seja de fato um programa efetivo e eficiente, né? Para que não seja um programa de papel. Começo com o Maurício, mas depois passo a palavra para o Reinaldo e depois para o Massa, ou vice-versa. Como vocês quiserem também. Maurício? Perfeito. Ok, obrigado, professora. Bom, nós estamos aqui em 3 grandes grupos, né, do agronegócio no Brasil. E
E o programa de compliance no papel é algo que não há espaço, né? A gente, pelo menos nas 3 empresas aqui, não há espaço para falar sobre isso, né? A gente tem operações financeiras com grandes grupos financeiros nacionais, internacionais, né? E a existência de um programa de compliance, a existência de uma área formada, regularmente formada, é condição sine qua non para você avançar, professora. Então, talvez, se a gente for falar em regra geral, né? Qual seria a dica para evitar que um programa de compliance fique só no papel? Acho que a dica principal, e a primeira é patrocínio da alta administração. É aí que nasce, essa é a semente para você poder ter sucesso na implementação do teu programa. E esse patrocínio, eu digo mais, ele tem que ser algo que ele tem que ser estimulado frequentemente, né? Não basta você ter uma ata de reunião inicial dando apoio para a implementação, para a criação de uma área, e dali para frente nada mais acontece, né? Você não tem um orçamento, você não tem uma equipe formada, você não tem o apoio para realizar as ações, né? Então, falando em linhas gerais, eu acho que o patrocínio da auto-administração é a primeira coisa efetiva a ser buscada para que você tenha pela frente aí um programa que não seja de um papel, né? Seja no agro ou em qualquer outro setor de compliance, o tone from the top é a regra número 1. Exato. Eu acho que só complementando, para não ser repetitivo com o que o Maurício falou, tá? Além de patrocínio da auto-administração, né? A proximidade com o negócio também ela é muito importante, né? Então, o Maurício falou, tá? Acho que não tem muito espaço, né, para a gente ter um sistema de compliance unicamente no papel, tá? Por quê, tá? Porque uma hora ou outra, tá? Você vai enfrentar necessariamente um problema, tá? E você, tá? Vai correr um risco, né, no mercado que, como a gente falou, tá, ele é complexo, ele é integrado, ele é sistêmico, tá, então ele tem muitas vulnerabilidades, tá. Uma das dificuldades ou uma das peculiaridades do nosso negócio também, né, que é um setor, né, que demanda muita mão de obra, né, ele é muito intensivo em mão de obra, e não por isso, tá, o Ministério da Agricultura também, tá, ele põe ali, tá, dentro dos seus pilares as questões trabalhistas, né. Acho que nem todos falam, né, e nem todos sabem, tá, mas assim, o agronegócio é um dos que mais, se não o que mais emprega, tá, os refugiados aqui no Brasil também, né. O Brasil também ele tem, né, um papel bastante preponderante no cenário global, tá, no acolhimento dos refugiados, né. Isso traz algumas dificuldades para a gente, né, com relação à linguagem, às diferenças culturais, tá. Então essa proximidade, né, com relação ao negócio, estar próximo do negócio, né, mesmo em momentos difíceis agora como da pandemia, né, também é bastante importante para que um sistema seja efetivo e ele não seja só um sistema que está no papel. Né? Ok. Bom, só complementando tanto o que o Reinaldo falou, como o Maurício falou, e também para não ser repetitivo, né, eu acho que assim, uma das questões, indo um pouco na linha até do que o Goto falou agora, né, de que você tem que estar próximo ao negócio, mas você também tem que ser visto não só como meramente uma área que que busca o cumprimento às leis e às normas, né, você tem que trabalhar mais ou menos como um parceiro do negócio, né, para evitar justamente que ele tome uma decisão errada, né? Suportar ele justamente nesse momento, nas decisões difíceis, né? A gente sabe que no momento de pandemia, aí a gente até vai discutir um pouco mais para frente as questões aí de flexibilizações, as questões de doações, então deixar deixar essa função de ser um parceiro de negócios, auxiliando na tomada de decisões, mantendo sua autonomia e independência, mas auxiliar para evitar que a gente tenha uma contingência, um risco futuro, né? Eu acho que é importante a gente trabalhar dessa forma, né? E eu falo muito lá dentro da organização que a gente não pode ter, como a gente é empresa do agronegócio, não pode ter um compliance samambaia, né? Então, que é meramente ornamental, né? Então, a gente tem que trabalhar de uma forma que ele seja efetivo, né? E a gente sabe que
assim, dentro do sistema de integridade, a gente tem 3 mecanismos importantes, que é a prevenção, a detecção e a remediação, e dentro dele vocês têm os pilares, né, que o Tone of the Top é um dos pilares importantes. Mas eu acho que focar principalmente também no mecanismo da prevenção, porque a gente não quer chegar no momento de ter a remediação, não quer chegar em ter a detecção. A gente precisa trabalhar muito na fase de prevenção, com treinamento, com conscientização, com comunicação. Eu acho que é importante a gente olhar esse ponto principal desse mecanismo para que a gente evite ter problemas no futuro, né? Então, eu acho que é parceria com o negócio, é o conhecimento do negócio, estar junto com o negócio, como o Goto mencionou. Eu acho que seria importante isso para deixar de ter o compliance relevante, como o Wagner Giovannini costuma falar, né? Uhum. Excelente, Massa. Eu não usei, mas agora eu vou começar a usar e vou fazer citação expressa do compliance e samambaia. Gostei muito, não escutar, não conhecia essa expressão, mas é um compliance e samambaia, que isso eu acho que é genial. E você já levantou a bola também para eu poder entrar mais especificamente nos desafios, né, que o compliance das empresas de agronegócio estão sofrendo durante, né, a pandemia que estamos todos nós vivendo. Além da pandemia, eu acho que, né, nós estamos num ano eleitoral. Todos nós sabemos, né, que ano eleitoral é sempre um ano, para compliance em geral, é sempre um ano difícil. Compliance no agronegócio não é diferente quando se pensa em ano eleitoral. Então, eu gostaria meio de entender de vocês, gostaria de ver a visão de vocês, e eu vou começar essa pergunta agora com o Reinaldo. Estamos em ano eleitoral, nós estamos enfrentando uma pandemia, que vem causando uma crise econômica, vem causando uma crise humanitária sem precedentes. Como é que, né, você, Reinaldo, enxerga eventuais pedidos humanitários que venham, né, dos governos, sejam eles federais, governo federal, governo estadual, governo municipal, né, dos governos em geral, ou eventualmente de ONGs, né, ajudas humanitárias, né, de doações de máscaras, equipamentos, gêneros alimentícios, por exemplo, no caso da BRF, recursos financeiros, né? Como é que vocês estão enfrentando, como é que vocês, né, estão vendo eventuais pedidos que vocês venham a receber de governos em geral, neste ano que já é um ano tão particular por várias razões? Sim. É difícil? Não, é bem tranquilo, que acho que infelizmente ou felizmente é o nosso dia a dia. É o nosso dia a dia, né? Porque com a pandemia veio a discussão, né, da questão do que é essencial, né? E óbvio, né? Saúde é essencial, segurança é essencial, tá? Só que obviamente, né? Comida é essencial, né? Então o agronegócio, tá? Ele é essencial, né? Então, nós não tivemos a opção, né, de querer parar, né, porque se nós parássemos também, nós teríamos um outro problema, né, de falta de abastecimento de alimentos para a população, tá, que seria alguma coisa bastante complexa, né. Então, eu acho que até nisso, né, o Brasil tem se destacado, tá, pelos seus altos padrões e pelas medidas que tem tomado, tá, para justamente, tá, manter o setor ativo, tá, e esse setor tão fundamental, né? Mas por justamente ser essencial, tá, nós entendemos também, tá, a nossa responsabilidade, né? Eu acho que a gente tem muitas dúvidas do que vai acontecer depois da pandemia, tá? Mas uma dúvida eu acho que ninguém tem, né? Que a desigualdade vai aumentar, né? E que o número de vulneráveis também vai aumentar, tá? Então acho que essa percepção nós tivemos desde o primeiro dia, tá? Que tivemos que tomar as medidas iniciais, tá, relacionadas à pandemia, tá, e uma das primeiras grandes medidas que nosso conselho fez, tá, foi, né, definir um fundo de 50 milhões de reais, justamente, tá, para auxiliar esses temas, tá. Obviamente, né, ele coloca uma pressão bastante maior sobre o sistema de compliance, tá. Por quê, tá? Porque não é o nosso dia a dia, tá? Comprar máscaras, luvas, álcool em gel, tá? Respiradores, macas, né? Então, coloca uma pressão adicional não só no pessoal de compras, tá? Mas também necessariamente no nosso no sistema de compliance, tá? Mas voltando à questão da proximidade, eu acho que o fato de nós participarmos, né,
continuamente, né, no comitê de crise, né, que a BRF estabeleceu, tá, que todos os dias de manhã, tá, às 8 da manhã, tá toda lá a alta administração discutindo, tá, os próximos passos, o que tem acontecido, tá, e também, né, como o Massa falou, tá, tendo uma relevância na questão, né, das discussões e das decisões, tá, isso nos permitiu acelerar bastante o processo de decisão e de diligência, né? Acelerar não significa ser permissivo, né? Falamos não para muitas iniciativas que não nos pareceram corretas ou minimamente que tinham um número razoável, vamos dizer assim, tá, de certeza de que nós iríamos ter sucesso, tá? Mas nem por isso, tá, deixamos de ter agilidade, tá? Nesse ponto também, tá, eu gostaria de parabenizar também o governo brasileiro, tá, porque desde o início também, tá, a CGU, ela começou a monitorar muito de perto isso, tá, para quem não viu, acho que tem um vídeo bastante interessante do ministro Wagner, né, falando que já foram 29 operações, tá, desde o início da pandemia, tá, um negócio, né, assustador por um lado, tá, mas por outro lado, tá, que nos mantém sempre vigilantes, tá? Então, dentro daqueles 3 pilares que o Massa falou, tá? Eu acho que a gente falou muito, né, da questão da prevenção, tá? Da detecção, tá? Mas eu acho que a nossa resposta, ela também tem sido bastante assertiva, ela tem sido bastante rápida, né? E que tem dado bastante tranquilidade para os nossos gestores, tá? Tomarem as decisões e fazerem as ações que são necessárias, justamente frente a essa vulnerabilidade que você mencionou e que eu também enfatizei nas pequenas prefeituras, né? Acho que só complementando, acho que tudo que o Reinaldo falou é basicamente o que nós também temos feito, né? A gente também tem um fundo global, né, para doações, né? E todo o processo também tem um processo de análise que a gente participa, né? Temos o comitê, comitê de gestão de crises que faz as análises e a gente participa dentro desse processo, né? Até quero agradecer a Luísa aí que está assistindo aí a gente, que é a pessoa que está cuidando disso daí para a gente, tá na linha de frente aí, fazendo as análises, né? A gente tem que dar essa resposta de uma forma rápida, né? Mas mantendo justamente a segurança, avaliando todos os riscos possíveis em que a gente possa estar correndo nesse processo de doações, né? E assim, como o Reinaldo falou, a gente tem uma responsabilidade social, principalmente porque a gente atua em cidades ou em localidades muito carentes ou muito remotas, né, em que normalmente onde a gente está, nós somos a maior indústria, nós somos os maiores empregadores, né, então a gente tem essa responsabilidade social nessas comunidades de ter uma participação ativa, de ajudar, mas lógico, tomando os devidos cuidados, fazendo as devidas análises, né, não correndo riscos desnecessários e lógico, função de compliance, justamente alertar justamente esses pontos na medida que vão aparecendo, né, e isso com a agilidade que é necessária nesse momento, né. Fazendo um comentário, né? Assim, os efeitos negativos dessa pandemia, eles foram e estão sendo democráticos, né? Eles atingiram todos, né? Nós tivemos aí isolamento das pessoas, tivemos fechamento de postos de trabalho, tivemos redução de faturamento das empresas, tivemos contratos repactuados, fechamento de empresas, né? E no final o próprio poder público tendo aí uma redução na arrecadação de impostos, né? Ou seja, todo mundo foi afetado com isso. E desse cenário, né, de instabilidade, o que surgiu, né, na verdade, o que aflorou foram as deficiências do sistema de saúde brasileiro, que já são deficientes por si, né? E dentro desse cenário de pandemia, eles acabaram ficando em maior evidência, né? E daí surgiram aí uma série de pedidos, como todos nós estamos recebendo aí no dia a dia, pedidos de doação, pedidos de auxílio, né? Seja doações em dinheiro, seja doações em insumos hospitalares, medicamentos, enfim, chegam solicitações, pedidos de toda ordem para a gente e diariamente, né? E aqui nesse ponto, eu acho que se a gente pode tirar uma coisa boa desse período, foi a forma como a iniciativa privada atuou frente a essa pandemia. Nós estamos vendo que uma série de grandes empresas estão ativamente
participando, socorrendo, né, municípios, como o Massa bem disse, em alguns municípios, se nós não somos o maior empregador, somos um dos maiores, né? Então, a gente acaba tendo essa responsabilidade moral, né, de não deixar esses municípios na mão e auxiliá-los, né? Agora, fazendo um gancho com a sua pergunta, professora, sobre essa questão do período eleitoral, acho que um grande desafio da área de compliance, né, primeiro, acompanhar todo esse processo de doação, né, para fazer com que eles ocorram de uma forma correta, né, ocorram de uma forma legal, ou seja, que estejam sempre dentro da legislação e sempre dentro das diretrizes da companhia, né, e fazer com que isso, em algum momento, não possa ser confundido com um ato político, né, que lá na frente qualquer doação não possa ser interpretada como uma doação política disfarçada. Então, esse é um cuidado que nós estamos tendo bastante forte aqui na área de compliance para fazer o acompanhamento, desde o pedido, né, até o deferimento dessa doação e a efetiva entrega, seja do recurso financeiro, seja do medicamento, do insumo solicitado. Esse é um excelente ponto, né, que você levantou, Maurício, né? Porque eu imagino que em muitas cidades que vocês trabalhem, né, vocês têm que pedir autorizações, permissões, licenças, né, às respectivas prefeituras locais, e ao mesmo tempo, provavelmente, como vocês disseram, tem uma responsabilidade social também nessas cidades, onde provavelmente muitos de vocês são a maior empresa, não só da cidade em si, né, mas de toda a região, quer dizer, vocês têm uma responsabilidade social muito grande. Então, né, o posicionamento de vocês, eu acho que deva ser bastante importante e deve-se tomar muito cuidado, né, com essas doações que, sem dúvida, são necessárias diante da crise humanitária que nós estamos passando, mas também, né, a gente sabe que a imaginação dos fraudadores ela é sem limites, então todos os cuidados também são muito importantes, não é? E aí eu tenho uma pergunta muito genérica, que eu não vou escolher ninguém, eu vejo quem gostaria de responder, né? Vocês sabem que no setor do agro, vocês sabem melhor do que eu, que embora eu faça parte do setor do agro também, eu vou dizer que não é que eu não faça parte, eu não sou de empresa, né? Que eu nem sei se eu estava até vendo, depois é uma pergunta para o Cláudio, né? Quer dizer, quem não é uma empresa, quem não tem um CNPJ, é um produtor rural, será que ele também poderia participar desse selo mais? Né? É uma pergunta que eu tenho, pessoalmente, uma pergunta que eu vejo também que já foi feita, que a hora que a gente chegar nas perguntas, eu vou trazer para o Cláudio. Mas, ou seja, vocês têm plantas, sítios em lugares muito distantes. E hoje em dia as viagens, né, estão extremamente complicadas, né? As viagens estão bastante limitadas. Então, eu sei que viagens, do ponto de vista do departamento de compliance, é muito importante você saber exatamente, você ir até lá e saber exatamente o que está acontecendo. E você ter locais muito remotos, né, e outras especificidades do setor do agro, que vocês conhecem melhor do que eu, num tempo de pandemia, eu acho que torna ainda mais difícil o trabalho de uma pessoa de compliance. E eu gostaria de saber quais são as recomendações, quais são as dicas que vocês dariam, né, para outros CCOs, bem como, né, o que vocês estão fazendo para enfrentar esses desafios. Eu acho que posso começar aqui. Assim, a gente sabe que uma das funções da área de compliance é justamente o foco na parte, infelizmente, tem a parte da remediação, né, e da detecção, e a gente tem a parte de investigação de fraudes como um dos pontos aí, essenciais aí dentro da área de compliance, né? E isso é uma das atividades dentro da área de compliance que realmente ficou bastante prejudicada, né? Não digo prejudicada, mas dificultou bastante o processo de investigação em alguns pontos, né? Porque treinamentos a gente consegue fazer muita coisa online, né? A gente faz muita comunicação, manda artigos, manda coisas via online, né? Treinamento dá para fazer, nós já estamos fazendo vários tipos de treinamento online, ao vivo e também o próprio EAD que já existe, né? Então, essas funções a gente já consegue fazer, mas a parte de investigação, principalmente no que tange a parte de entrevista, é que fica um pouco prejudicada, né? Então, o que a gente
E, infelizmente, o fraudador ele não para de fazer fraude, né? Ele não parou, né? A gente não conseguiu fazer um acordo com eles e falar, vamos parar um pouquinho aí enquanto tiver a pandemia, porque não sensibiliza esse pessoal, né? Então, a gente continua com o processo de investigação. Até no começo a gente achou, bom, vamos deixar para fazer essa parte de entrevista para quando passar, mas a gente viu que a coisa não vai passar tão rápido, então a gente teve que buscar alternativas para isso. A gente está fazendo um trabalho de back-office, que a gente chama, né, um trabalho mais profundo de back-office, o que a gente consegue fazer em termos de análise documental, em termos de uso de tecnologias, de data analytics, né, uma série de uso de BI, uma série de outros micro-investigações em que a gente consegue identificar pontos e deixar a entrevista para o final via métodos virtuais, utilizando as ferramentas virtuais, né? E o que a gente tem contado com o apoio de pessoas da localidade que têm algum tipo de skill na parte de controladoria, na parte de gestão, na parte de recursos humanos, né, que possa nos auxiliar durante esse processo, né? Ou dependendo das evidências que a gente tem coletado, se forem coisas realmente que a gente já tenha uma evidência material muito grande, uma evidência direta muito grande, a gente orienta até os próprios gestores a conduzir esse processo, porque é basicamente apresentar o que a gente tem para buscar uma confissão, algo do gênero, né? E assim, a gente tem utilizado muito de ferramentas virtuais para fazer esse processo de análise e investigação, né? É isso que tem auxiliado nesse processo, mas a gente não pode realmente parar nesse momento, né? O Massa tocou num ponto importante, né, sobre essa questão do acordo com o fraudador, né, Massa? É curioso, né, que em tempos de pandemia a gente tem que estar brigando no bom sentido para manter o negócio funcionando, né, para atender todas as expectativas. Nós ainda temos que lutar contra esse vírus da corrupção, o vírus da fraude, né, que está cada vez mais forte. Eu vi uma entrevista do senhor José Múcio, o presidente do TCU. Ele disse na entrevista que o vírus da corrupção ele foi retroalimentado, né, nesse período de pandemia, né? Então, esse é mais um ponto que nós temos ainda que brigar nesse cenário terrível para todos nós. Mas com relação à questão das investigações, como bem disse o Massa, sem dúvida, né? Acho que o primeiro ponto é o seguinte: as investigações elas têm que continuar. Isso não existe outra alternativa. E nós temos que nos adequar, né? Essa questão das entrevistas, ela vai ter que existir, né? Nós temos que melhorar esses meios de comunicação e utilizar as ferramentas tecnológicas para isso. Talvez um ponto que encontre uma certa dificuldade é a coleta de documentos, né, nas unidades, justamente pela falta de alguém que possa lhe dar esse suporte, alguém que conheça, como o Massa mencionou, que tenha familiaridade com aquilo que você está buscando, né? Então, o que talvez possa nos ajudar, eu digo pela Marfrig, nós trabalhamos com a figura do agente de compliance nas unidades, né? Então, o que nós estamos fazendo nesse período em que os deslocamentos estão proibidos, nós estamos intensificando a comunicação com eles no sentido de prepará-los para mais atividades além daquelas que já estavam sendo demandados, né? Mas, assim, eu acho que temos que seguir firmes aí na prevenção à fraude e dar vazão às investigações. Só um número da BRF, tá? É muito triste, né, falar que o número de fraudes digitais, né, lembrando, né, que existe uma grande demanda internacional pela proteína brasileira, né, então o número de fraudes digitais acho que subiu mais de 2 dígitos, né, durante esse período da pandemia, né, pessoas se fazendo passar por vendedores da BRF, né, tentando vender containers de proteína para o mercado internacional, tá? Mas basicamente seguimos a mesma cartilha que o Massa mencionou aí, que o Maurício também mencionaram, né? Fortalecendo o processo de back-office, né? E principalmente as análises, né, de desktop, que eu costumo dizer, né?
Tenho certeza que a Luísa deve estar fazendo um bom trabalho, sentindo bastante saudade delas aí, tá? Dela, né? Mas nossa equipe também tem se dedicado bastante, né? Temos que agradecer também, né? Também temos uma figura muito parecida com o que a Marfrig tem, né? Os nossos embaixadores de compliance, são mais de 200 embaixadores hoje distribuídos em todas as nossas plantas, né? E também, além do que o Márcio falou, além do pessoal da gestão, do RH, nós também temos agentes do jurídico espalhados em nossas principais localidades, que também tem nos ajudado bastante, tá? É desafiador, sem dúvida nenhuma, tá? Acho que estamos reaprendendo a lidar com esse novo momento, né? Mas eu diria que também olhando para a parte positiva, tá? Acho que tudo isso só foi possível porque nós não estamos implementando o sistema hoje, tá? Eu acho que tanto a Bunge, a Marfrig e a BRF, tá? Já vem numa caminhada aí, né? Melhorando seus processos e procedimentos, tá? Então, eu acho que essa readequação foi um bom teste para o sistema, mas que acho que o sistema ele tem reagido de uma forma bastante adequada frente a essas diversidades. Eu adoraria continuar conversando com vocês mais, mas eu acho que a gente precisa, né, a Ana Luísa, para ela fazer a conclusão do ponto de vista do Pacto Global, né, a visão dela de Pacto Global, a visão dela de uma ONG, fazendo a conclusão, né, o governo, nós ouvimos o governo, as empresas, agora nada melhor do que a Ana Luísa para trazer uma visão de uma ONG, e depois nós temos inúmeras perguntas. Então, eu gostaria, né, de sobrar tempo para a gente partir para essas perguntas a vocês. E eu vou deixar uma última pergunta meio para a conclusão, que eu já deixo desde já, que é flexibilizar ou não, diante da pandemia, que depois eu volto para vocês, que vai ser realmente a conclusão do webinar. Ana Luísa, o palco é todo seu. Muito obrigada. Obrigada a você, Lígia, pelo convite mais uma vez. Vou compartilhar aqui com vocês, tem uma apresentação, para ficar claro um pouco para todo mundo. Não sei se todo mundo conhece da audiência o Pacto Global, né? O Pacto Global das Nações Unidas, ele é uma iniciativa lá dos anos 2000, foi fundado pelo secretário-geral, o Kofi Annan, e é um chamado para as empresas se engajarem em 4 grandes temas e áreas: direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção. Hoje no mundo são mais de 13 mil membros em 160 países. Aqui no Brasil, a Rede Brasil do Pacto Global foi criada em 2003, nós somos hoje, temos bastante orgulho, a terceira maior do mundo, a terceira maior rede do mundo, sendo que nós somos a maior das Américas, né? Na verdade, esse número está desatualizado, hoje a gente tem mais de 900 integrantes, e a gente opera via o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Então, esse chamado para as empresas se engajarem nos 4 temas é baseado em 10 princípios, sendo que o 10º é o de combate à corrupção, que tem a ver com o tema central deste webinar. E lá em 2015, as Nações Unidas lançaram a sua Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, hoje o Pacto ele convida as empresas a se engajarem nos 10 princípios e a promoverem essa agenda, né? É o caminho que, como humanidade, a gente tem que seguir. Especificamente em termos de anticorrupção, o ODS 16 sobre paz, justiça e instituições eficazes tem uma meta específica de reduzir a corrupção tanto no setor público quanto no setor privado. E a Rede Brasil, a gente opera via 7 plataformas de ação, né, 7 temas diferentes. Aqui, esse webinar, na verdade, trata de 2 temas que nós temos plataformas de ação. Um é a anticorrupção e o outro é o agrosustentável. E eu vou falar um pouquinho da anticorrupção e depois, no finalzinho, trazer publicações do agronegócio que o Pacto já fez para vocês. Então, falando um pouquinho sobre a ação contra a corrupção, é a plataforma da qual eu sou o ponto focal. O que a gente promove é o 10º princípio, que as empresas devem combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive extorsão e propina. Isso é bem importante, ou seja, a corrupção para nós e para as Nações Unidas, ela não se resume à propina e suborno. E também é um chamado para as empresas promoverem o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 16, que ele é bem ousado, é um dos mais difíceis, né? Como que a gente faz para promover sociedades pacíficas e inclusivas para a promoção do desenvolvimento sustentável, com acesso de justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.
as Nações Unidas fizeram um chamado para o setor privado se envolver no tema anticorrupção, muito a partir do secretário-geral Ban Ki-moon, né? Se o Kofi Annan lançou lá atrás o pacto, o Ban Ki-moon foi aquele responsável por chamar o setor privado para se engajar com esse tema, porque na agenda anticorrupção internacional, por muito tempo, a anticorrupção era visto como um problema que só dizia respeito ao setor público, e aí vem o Ban Ki-moon e chama o setor privado a se engajar nessa agenda, né? A agenda anticorrupção das Nações Unidas, ela é baseada na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, da qual o Brasil é signatário, e como eu falava, ela convida os países a proibir, no mínimo, e aí não é só propina e suborno, é lógico que isso é para ser proibido, mas também obstrução da justiça, abuso do cargo, tráfico de influência, lavagem de dinheiro, fraude, enriquecimento ilícito, suborno e fraude no setor privado, inclusive, né? Ela é o instrumento legal por trás do 10º princípio do Pacto Global, e ela é o único instrumento anticorrupção global legalmente vinculativo. A definição dela de corrupção é uma definição ampla, né, do uso indevido do poder confiado para obtenção de ganhos privados, e ela, apesar dela ser, a convenção é direcionada, claro, para os estados signatários, mas ela também inspira as empresas a adotarem e revisarem suas políticas e práticas anticorrupção. O pacto, então, tem o seu 10º princípio, promove esse 10º princípio chamando as empresas a engajarem a corrupção através de 6 passos, né? Essas empresas aqui são referência na área, mas para quem está assistindo, são os passos de comprometimento, avaliação, definição, implementação, medição e comunicação, né? São passos para como que uma empresa consegue integrar esforços anticorrupção nas políticas e nas suas estratégias. E ele também chama e engaja essas empresas de diferentes níveis. Uma ação individual, então a gente promove, quer saber o que as empresas individualmente fazem para a promoção de anticorrupção. Também o engajamento externo, de compartilhamento de políticas, experiências e melhores práticas. Eu entendo que esse webinar aqui é excelente para isso, né? A gente troca conjuntamente, entende o que cada um está fazendo. Mas também ações coletivas, que eu vou falar um pouquinho mais depois, que é uma das formas principais que a plataforma trabalha, que é de engajamento de setores na área anticorrupção, né? Hoje, a plataforma de ação é coordenada pela Ana Carracedo, da Votorantim, ela já foi coordenada pelo Reinaldo, então também aqui é referência ao nosso palestrante, que já foi coordenador da plataforma, e eu sou o ponto focal da Rede Brasil do Pacto. Esses somos nós na reunião de fevereiro deste ano, então a plataforma hoje ela conta com 91 organizações dentro da Rede Brasil, sendo que 65% são grandes empresas, e somos maioria de mulheres. Eu gosto sempre de trazer esse dado, que a gente tem muito orgulho dele, além de sermos coordenados pela Ana Carracedo. Então, como eu dizia, a gente faz esse chamado, engaja as empresas nesses diferentes níveis, né? Sendo que a principal forma de atuação é o engajamento de setores mais vulneráveis através de ações coletivas de combate à corrupção. A gente também dissemina conhecimento, promove treinamento, parcerias com outras agências das Nações Unidas, como o UNODC, o próprio PNUD, e desenvolvimento de soluções anticorrupção também. Nós fomos premiados, também temos bastante orgulho disso, como uma das 23 organizações do Brasil reconhecidas com o selo Pró-Íntegro da ENCLA. Agora nós acabamos de retornar para a ENCLA também, na sua ação número 9, como observadores, então estamos bem felizes também de fazer este debate cada vez mais próximo com o setor público, também trazendo isso para mais perto da plataforma. E como eu dizia, a nossa principal forma de atuação são ações coletivas, uma das principais formas, na verdade, internacionais de você combater a corrupção no setor privado, é um processo colaborativo de cooperação entre diferentes stakeholders para você nivelar o jogo, né? A ação, o pacto entende que a ação individual de uma empresa ela é importante, mas assim, para você mover o jogo, para você realmente elevar para um outro nível, você precisa de um pacto de integridade entre os atores, né? E por quê? Para tornar práticas de negócio mais justas, mais frequentes, aumentar essa ação individual e o alcance dos players mais vulneráveis, né? Além de que um comprometimento numa ação coletiva mostra o comprometimento do negócio com os princípios de responsabilidade social corporativa, a integridade, a seriedade do seu programa de compliance, né? Elas são especialmente relevantes para países, regiões e setores com alto risco de corrupção e a ideia dela de que todo mundo se beneficia. Não é um processo fácil, porque é um processo que envolve diferentes atores, né? Então, a metodologia do Banco Mundial, o que ela promove,
é que você engaje empresas, mas também a sociedade civil e também o governo, o setor público, né? E aí você consegue, nesse jogo, nessa cooperação, promover acordos e chegar a elevar esse nível de uma concorrência mais leal, de princípios anticorrupção. E existem diferentes tipos dessas ações coletivas, né? Quando você chama esses diferentes players para um mesmo grupo, para sentar, você pode ter diferentes objetivos, você pode querer um comprometimento ético, e aí o Banco Mundial entende que essa é uma forma mais light de ação coletiva, ou você pode ter um enforcement externo, e aí você parte para uma ação coletiva que já olha mais para um setor de você ter um engajamento externo com alguém te monitorando e vendo se você está realmente cumprindo aquilo que você acordou. E você pode ter um olhar mais de curto prazo para um projeto específico, para um momento específico, como você pode ter um olhar de mais longo prazo. O Pacto Global tem se engajado em ações coletivas ao longo dos anos, essas são as publicações, e essa apresentação também vai estar disponível para vocês. E a Rede Brasil também, né? Lá em 2016, nós começamos uma no setor de engenharia e construção, é uma ação coletiva que conta hoje com 10 empresas, sindicato, a própria CEBIC. A primeira produção dela foi uma cartilha com cenários anticorrupção, inspirada até numa cartilha internacional do Pacto Global. Você tem um cenário de corrupção do setor e o que você faz para prevenir aquele cenário de acontecer, e uma vez que aquele cenário acontece, o que você faz para remediar aquele cenário. Hoje é um grupo bastante ativo e que está muito voltado para a construção de uma plataforma de corrupção para a cadeia de valor. Em 2018, nós fomos chamados, interpelados pelo setor de limpeza urbana e resíduos sólidos, também para iniciar uma ação coletiva. Essas duas ações também são tocadas em conjunto com o Instituto Ethos, é importante mencionar, que foi mencionado até pelo Cláudio. Essa ação coletiva conta com 5 associações e 11 empresas, também já produziu a sua própria cartilha, fez o mapa de risco e ano passado nós lançamos o Pacto Setorial de Integridade. Então, daqueles 4 formatos, é um formato de uma ação anticorrupção baseada em princípios, e também fomos interpelados por óleo e gás / energia, que é um grupo que está pensando em se expandir para o setor de energia de uma forma mais ampla. São 21 empresas, 2 ONGs, e começou mês passado, a gente fez uma primeira reunião até agora, e são formas de atuação que o Pacto entende para elevar esse nível dos setores, em termos de anticorrupção. Aqui são só mais informações para quem quiser, o passo a passo de cada ação coletiva. Então, o que a gente fez em engenharia e construção, que foi com as maiores empresas do setor, desde 2016. Limpeza urbana, as diferentes fases, o lançamento do Pacto Setorial de Integridade, está aqui embaixo, assinado por 9 empresas e 5 associações, e está caminhando no sentido de monitoramento. Foi o nosso destaque do ano passado, o lançamento dessas regras de limpeza urbana, e hoje esse chamado do setor de óleo e gás, né, que a gente entende que é estratégico tanto na luta contra a corrupção, quanto para o Brasil, quanto para o Pacto, porque também é um setor que está sendo chamado a se reinventar agora, né, não só com a crise econômica que a pandemia traz, mas ele já estava em crise também. E aí veio a pandemia. Então, a gente tem no Pacto, a gente tem uma atuação muito forte em termos de ações coletivas, a gente continua com as ações coletivas, continua rodando, continua chamando os setores a se engajarem. Eu acho que é importante destacar que engajar setores não é a única forma de você se engajar em ações coletivas. Você pode fazer, por exemplo, uma ação coletiva relacionada a recursos emergenciais ou relacionada a um grande projeto específico, né? Existem vários exemplos internacionais. O Basel Institute of Governance é um parceiro do Pacto e ele tem um hub com todas essas ações coletivas. Mas veio a pandemia e a pandemia colocou para o Pacto o que nós vamos fazer, então, em termos de anticorrupção e com as ações anticorrupção. Eu trago esse slide para dizer que entendemos como Nações Unidas que ela afeta todos os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, se nós já estávamos off-track da Agenda 2030, agora com a pandemia, ela coloca um desafio ainda maior para a gente alcançar esses 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, e nós entendemos na plataforma que para o 16 ela coloca desafios ainda maiores.
E o pacto se uniu com outras organizações também da sociedade civil para tentar fornecer um guia, fornecer uma luz no caminho para as empresas, né? Nós lançamos o guia Enfrentando a Pandemia com Responsabilidade Social, um guia para empresas durante a pandemia, junto com o Instituto Ethos, IBGC, Transparência Internacional e Alliance for Integrity. Esse guia, inclusive, está aberto para contribuições, nós devemos atualizá-lo no próximo mês. Fizemos webinars temáticos e estamos sempre tentando discutir como manter, acho que foi até a sua pergunta, né? Flexibilizar ou não flexibilizar a integridade. Este guia, ele tenta trazer muito assim, como manter essa integridade em tempos de pandemia. Né? Como que você faz esse chamado e, a partir do momento que você é chamado a flexibilizar, mas o compliance tem que estar envolvido nessa flexibilização. E aí, só para terminar, para a gente ter mais tempo de discutir essa flexibilização e integridade, eu só queria trazer para vocês também o trabalho da plataforma de alimentos e agricultura do Pacto, né? O Pacto tem 2 publicações, para quem não conhece, está nos assistindo da área de agronegócios. Em 2016, lançamos os princípios empresariais para alimentos e agricultura como orientadores para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, na época que as Nações Unidas estavam lançando a sua Agenda 2030, né, o setor já estava discutindo, bem especificamente, como trazer o desenvolvimento sustentável, e essa publicação faz um depara entre essas 2 agendas. E também existe um guia prático, é uma metodologia do Pacto Global que chama SDG Compass, que é uma metodologia global de como as empresas podem endereçar os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável na sua estratégia, e nós fizemos um específico para alimentos e agricultura. Então, também vai estar disponível para quem quiser conhecer um pouquinho mais. A coordenadora deste grupo é a Juliana, da AMAG, então também está aqui o contato dela, para quem quiser enfim, conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho nesse setor. É isso. Obrigada, Elisa. Ana Luísa, muito obrigada mesmo pela sua participação e pela sua apresentação de tudo que o Pacto Global tem feito, em geral e em especial em relação ao agronegócio. Os slides da apresentação da Ana Luísa Aranha estão disponíveis no chat para vocês, no link. Eu tenho várias perguntas, como eu disse para vocês, e nós estamos com o horário bem corrido. Então, eu vou começar rapidamente, Cláudia, né, como eu disse, eu teria a primeira pergunta a você, que é possível concorrer o selo de integridade do MAPA como empresa prestadora de serviços de telecomunicações para o agronegócio? E, junto a essa pergunta, a pergunta relativa a fazer parte também do selo Mais Integridade, sendo um mero produtor rural, né, sem ter um CNPJ, né? E ainda pergunta se aceita uma recuperação judicial de produtor rural como pessoa física, né, conforme precedentes que tiveram da STJ, e se não seria o caso de rever, qual seria a sua opinião sobre isso? Eu juntei 2 perguntas. Uma delas é do Marcelo Pazetti, essa é sobre o produtor rural, e a primeira é do Carlos Marcelo Cardoso. Ok. Muito obrigada aos 2. Obrigado. Perguntas boas, hein? Vamos tentar percorrer um caminho lógico para as 2 aí. Primeiro, na regulamentação do selo, como o meio que está sendo, o setor que está sendo alcançado pelo selo é o setor produtivo da agropecuária, nós retiramos de premiação as logísticas, né? A parte de apoio ou a parte de suporte, porque eram muitos pedidos, não só. Ele falou de telecomunicações, vocês podem imaginar, e os colegas que estão apresentando também sabem disso, as empresas do setor rodoviário que transportam a mercadoria. Muitos pediram para participar também. E aí eu quero já dar uma notícia, né? Que nós estamos atuando em parceria com o colega do Ministério da Infraestrutura, ele é o assessor de controle do ministro Tarcísio, e eles vão criar também lá uma premiação paralela ao selo, e nós vamos buscar alguma parceria no futuro. Por enquanto, eles estão montando, então essa área de logística, seja ela vinculada ao agro ou não, vai ter uma premiação muito próxima. Nós já tivemos um conjunto de 3 reuniões, inclusive com a participação da CGU e sem a participação da CGU, só nós ali conversando. Vai sair em breve, né? Se o Wagner, que é o colega da CGU que está lá cuidando desse tema, estiver assistindo,
está aqui feito mais uma cobrança também para ele, né? Ele deve estar vibrando agora. E a outra parte é a parte do produtor. Realmente, a parte do produtor, e nós sabemos que o selo, na verdade, ele vai fatiando na documentação que ele exige das empresas e ela vai tendo que demonstrar a cadeia. Eu quero focar naquilo em que eu acho que foi o Reinaldo Goto que comentou um pouco essa parte da relevância da demonstração do compliance trabalhista, ali, das regras, do cumprimento das regras trabalhistas, como ele é importante para o setor. Então, a gente vai alcançar os produtores pequenos, talvez não como CNPJ, mas sim como parte da cadeia. Algo que está sendo já discutido internamente para o selo é exatamente esse link dos fornecedores, e são muitos fornecedores pequenos e produtores mesmo que acabam fornecendo para essas médias e grandes empresas que tiveram acesso ao selo agora, e que acabam também sendo alcançado na fatia, né? Na hora que você vai fatiando ali para demonstrar sua relação com os fornecedores. Então, você acaba alcançando de alguma forma. Não sei se respondi, né? Não, eu acho que respondeu. Eu só gostaria de lembrar que o prazo para inscrição do selo é 3 de agosto, é isso? 3 de agosto. Vou fazer propaganda para que a gente tenha um número cada vez maior. Agora eu tenho uma pergunta muito geral, não sei quem que gostaria de responder, mas seria para as empresas, né? Qual a estratégia das grandes empresas, ou as 3 vão responder, para preparar e inserir, né, os produtores menores agrícolas ou da pecuária no processo de certificação, no processo de compliance, em frente aos desafios que o setor do agronegócio em matéria de compliance está enfrentando. Essa pergunta é do Marcelo Medina. Massa, Maurício, Reinaldo, quem gostaria de responder? Eu acho que fazer um comentário bastante rápido, né? Acho que os desafios do produtor são os mesmos da indústria, né? Hoje, como o Reinaldo bem falou agora há pouco, o tema sustentabilidade hoje está no topo da agenda de todas as empresas, né? É um tema que está sendo amplamente divulgado, amplamente discutido. Nós criamos aqui um comitê de sustentabilidade bastante robusto, né, com pessoas de nome no mercado participando. Então, da mesma forma que as empresas estão sujeitas, né, e estão fazendo fazendo essa lição de casa com prazer, viu, professora? Porque o cuidado com o meio ambiente, o cuidado com o social, com o combate ao trabalho escravo é algo que tem que estar no DNA das empresas, né? Então, assim, essa afetação, vamos dizer assim, que as empresas estão tendo para cumprimento dessas normas, elas têm um efeito cascata, ou seja, no momento em que eu saio para o mercado para comprar gado, eu tenho que me certificar de que o gado que eu estou comprando, ele vem de uma área não embargada, ele vem de um produtor regular, ele vem de um produtor que não esteja envolvido com trabalho escravo, trabalho infantil, né? Então, essa adequação, ela é conjunta, né? Ela é de toda a cadeia, como o Reinaldo mencionou agora há pouco. Ela é um trabalho de todos. Exato. Sim. Eu acho que o negócio da BRF ele tem algumas particularidades, né? Porque nós temos o chamado sistema de integração. Então, nós temos 12 mil produtores, né, que têm contratos com a BRF, tá, para o processo de produção tanto de aves quanto de suínos, né. Estou dando até um spoiler aqui, tá, Cláudia? Mas esse ano nós já começamos a fazer um processo de comunicação bastante mais massiva, tá, para todos os integrados, tá, com alguns capítulos, né, do que nós entendemos que sejam o sistema de integridade, né, dando alguns treinamentos para eles também, né. Como o Cláudio bem falou também, né, a questão da logística ela é muito forte para a gente, tá. Então, não só nós temos um código de conduta para todos esses fornecedores, tá, mas um processo de diligência cada vez mais forte, né. E acho que um outro ponto também que foi muito bem falado pelo Maurício, né, a questão da sustentabilidade, né. Então, acho que o mercado ele é cada vez mais exigente com relação a isso, né. Eu acho que nossas empresas têm isso por convicção, né.
mas o Maurício bem falou também, né? O sistema de crédito, ele é uma peça fundamental no sistema do agronegócio, tá? Então, as empresas de crédito, tá? Eles têm nos cobrado isso, e o consumidor também tem nos cobrado isso, tá? Então, só a título de curiosidade, né? Hoje eu tenho que demonstrar para o McDonald's, né, que o McChicken que eu forneço, né, que todos os McChickens e McNuggets do McDonald's no Brasil são fornecidos pela gente, tá? Que as aves comeram soja de um local que não foi desmatado irregularmente, né? Então, você imagina a complexidade da minha cadeia, tá? Para eu conseguir demonstrar isso, tá? Eu só queria fazer uma menção histórica aqui também, bastante importante, tá? Acho que a Ana falou das ações coletivas, né? Só queria deixar registrado também, tá? Que acho que a professora Lígia também teve um papel fundamental nesse processo, né, da construção das ações coletivas, tá? E ela foi, né? Inclusive a Fundação Getúlio Vargas também, tá? Ela nos ajudou muito, né, nesse processo de construção dessa ação coletiva da construção civil também no passado. Só complementando aí o que o Goto e o Maurício falaram, né, também em relação à questão de sustentabilidade, a originação nossa de grãos também leva em consideração todos esses quesitos de sustentabilidade. Então, a gente não compra de áreas desmatadas, respeita ali o que a gente chama de Amazônia Legal, do bioma amazônico, né? Então, todos esses pontos são levados em consideração à medida que a gente vai fazer a originação desses grãos, né? Isso é um ponto assim muito importante. A gente tem uma área específica que cuida justamente dessas questões relacionadas ao compliance ambiental, né? E eu acho que também um outro ponto relacionado também a essa questão da cadeia, né, que a gente vem falando aí de toda a cadeia, o que a gente tem feito, na realidade, a gente já faz avaliação dos nossos fornecedores, de uma parte dele, de alguns prestadores de serviço, a gente já faz uma avaliação, né, e nesse momento da avaliação são feitos questionários com alguns temas relacionados à compliance, né, então demonstra para as pessoas dessa cadeia, para as empresas que constituem a cadeia, é que a gente tem uma preocupação relacionada a temas de compliance, e isso a gente está passando para eles também, que é importante eles terem essa preocupação, né? Assim como o Goto mencionou, a BRF é fornecedor do McDonald's, nós também somos, então eles têm essa preocupação conosco, fazem auditorias não só de sustentabilidade e qualidade, mas da integridade também, né? Então a gente é auditado em relação a questões de integridade. A gente não faz ainda isso na nossa cadeia para baixo, mas isso é uma questão que a gente primeiro precisa conscientizar. Eu acho que tem que ter um processo de aculturamento de toda essa cadeia para que eles sintam que as grandes empresas têm uma preocupação e isso vai se tornar uma coisa mais frequente, né? Muito obrigada, o nosso tempo está assim estourado, então eu ia pedir apenas a cada um de vocês 30 segundos, uma mensagem positiva, né, para as pessoas que estão aqui com a gente, para eu poder concluir o nosso webinar de hoje. Começo com quem? Ana Luísa? Posso ir. Acho que a mensagem positiva temos um grande desafio com a pandemia que nos coloca para alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável, a Agenda 2030, e o Pacto está caminhando muito no sentido de uma retomada. A gente tem falado muito de uma retomada verde, inclusiva e íntegra. Então, uma retomada que considere aí os 10 princípios e é um chamado aqui para o agronegócio nos ajudar nessa retomada. Cláudio, Massa, Reinaldo, Maurício, como vocês querem? Posso falar? Por favor. Então, vamos lá. Acho que a mensagem positiva que eu posso passar, professora, é o seguinte: eu acho que isso que nós estamos atravessando vai passar, né? Esse período vai passar, isso vai virar história, mas eu acho que a forma correta como nós estamos trabalhando, né? A forma íntegra como nós enfrentamos as adversidades, a forma como nós, pessoas físicas e as jurídicas, estão atentas à solidariedade, eu acho que isso fica. Isso fica como marca, isso fica como registro para a gente pensar aí que é possível ter uma sociedade melhor. Acho que era isso. Deixa eu ir agora
para não perder muito tempo, né? Eu acho que assim, acho que essa pandemia tem ensinado muito para a gente tem aí muito que repensar nossos valores, né? E eu acho que um dos valores que a gente está repensando, que nós precisamos voltar diferentes, é justamente a questão da integridade, né? Reforçar esse valor da integridade, a necessidade, né, da integridade e também da empatia, né? Eu acho que tudo isso a gente tem que voltar diferente do que por tudo que a gente está passando. Eu acho que a gente tem que voltar diferente, né? E o agro, na realidade, também tem que voltar diferente. O agro é muito importante dentro do contexto brasileiro, né? E no cenário internacional, o agro brasileiro ele é reconhecido, ele tem a sua importância, tanto que durante esses meses da pandemia a gente tem visto resultados aí excepcionais do agro brasileiro. Eu acho que isso daí vai continuar e vai ser muito interessante para todos os players que estão atuando nesse mercado. Bom, eu queria mais uma vez, professora Lígia, agradecer a oportunidade. O MAPA se sente honrado, a área de controle interno e integridade do MAPA está honrado de estar aqui com vocês nessa discussão de elevadíssimo nível. Muito obrigado aos colegas, a Ana pela apresentação maravilhosa também dela. E nós estamos num momento de guerra contra um vírus, uma pandemia que nunca vista dessa forma, né, pelos que estão aqui. E eu queria citar também uma frase de um estadista que passou por isso na Segunda Guerra Mundial, Churchill, e ele chegou a falar: se você está atravessando o inferno, não pare, vamos nos manter movimentando para frente. Eu acho que isso é que vai fazer com que a gente consiga atravessar esse momento difícil. E se você tem dúvida do que fazer, faça integridade. Eu acho que essa é uma mensagem legal para todos. Muito obrigado. Bem, eu talvez vou gastar um pouco mais de 30 segundos, tá? Só para talvez pegar uma das perguntas que ficou ali, tá? Relacionado à importância da integridade, né, para o agronegócio, né? Eu acho que o agronegócio ele carece ainda, né, de uma imagem que seja mais compatível com o seu impacto, né? Hoje nós somos o maior exportador de café do mundo, o maior exportador de carne do mundo, nós somos o maior exportador de suco de laranja, o maior exportador, né, de etanol do mundo, tá? E não é por acaso, tá? Mas se você for lá fora, tá, você vai achar numa Starbucks, tá, que tá tomando um café da Guatemala ou comendo um bife argentino, tá? Ou nem vai prestar atenção de onde que veio o suco de laranja, tá? Então acho que o Brasil merece, né, ser reconhecido por essa excelência que tem, tá? E eu acho que essa agenda positiva relacionada à integridade, tá? Ela pode ajudar muito a alavancagem da imagem do Brasil lá fora e principalmente do agronegócio, tá? E eu gostaria só de terminar, né, com esse mais do selo Mais Integridade, tá? Eu acho que o Massa foi muito feliz, tá? Falando que nós vamos perder muito, vamos sofrer bastante, vai passar, mas nós temos que sair mais alguma coisa, tá? Então, eu acho que nós aprendemos a ser mais produtivos, né? Eu acho que, felizmente, nós estamos prestando mais atenção nas pessoas, tá? Na saúde das pessoas, tá? Acho que o Maurício também falou muito bem, tá? Que nós estamos mais atentos à questão, né, da sustentabilidade, da questão do verde, mais conscientes com relação ao consumo também, né? Precisamos prestar muito mais atenção na questão da diversidade, né? O agro também carece muito para prestar atenção na questão da diversidade em todos os seus aspectos, tá? E por último, tá? Que a gente falou, tá? Mais solidário, né? Então acho que se hoje nós estamos ajudando mais as pessoas, tá? Amanhã elas não vão deixar de estar na rua, né? Porque o vírus passou, que as pessoas vão deixar de estar na rua, tá? Então, se nós conseguirmos ser mais solidários também, né? Acho que podemos levar alguns aprendizados desse momento tão difícil. Bom, gostaria de agradecer uma vez mais ao Cláudio, ao Massa, ao Maurício, ao Reinaldo e à Ana Luísa pela participação de hoje, pela excelência do debate aqui realizado. Eu peço desculpas de nós não termos conseguido responder, a propor uma série de perguntas em função do tempo. E, para terminar, eu gostaria de dizer que o próximo webinar do FGV Ethics será no dia 10 de julho, na sexta-feira que vem, novamente às 17 horas, sobre os efeitos da Covid-19 e o combate à corrupção,
com a presença do ex-ministro Sérgio Moro. Muito obrigada novamente a todos, foi realmente uma honra para o FGV-ETEX ter vocês aqui e a gente falando sobre integridade, sobre mais compliance no setor do agronegócio, né, o grande setor para o desenvolvimento econômico brasileiro. Muito obrigada, vocês estão fazendo um grande trabalho, parabéns a todos vocês. Muito obrigada, bom final de semana a todos.